Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na consideração 12. Será que é a 12? A consideração 12, Importância da Salvação, do livro Preparação para a Morte, de Santo Afonso Maria de Ligório. Estamos aqui no ponto 3 da consideração. Negócio importante, negócio único, negócio irreparável. Não há falta que se possa comparar, diz Santo Eusébio, ao desprezo da salvação eterna. Todos os demais erros podem ter remédio. Perdidos os bens, é possível adquirir outros por meio de novos trabalhos. Perdido o emprego, pode ser recuperado. Ainda no caso de perder a vida, se salvar a alma, tudo está preparado. Mas para quem se condena, não há possibilidade de remédio. Morre-se uma vez, e perdida uma vez a alma, está perdida para sempre. Só resta o pranto eterno com os outros míseros insensatos do inferno, cuja pena e maior tormento consiste em pensar que para eles já não há mais tempo de remediar sua desdita. Jeremias 8, versículo 20. Perguntai a esses sábios do mundo, mergulhados agora no fogo infernal. Perguntai-lhes o que sentem e pensam. Se estão contentes por terem feito fortuna na terra, mesmo que se condenaram à eterna prisão. Escutai como gemem, dizendo: erramos, pois. Sabedoria 5:6. Mas de que lhes serve agora reconhecer o seu erro, quando já a condenação é irremediável para sempre? Qual não seria o pesar daquele que, tendo podido prevenir e evitar, com pouco esforço, a ruína de sua casa, a encontrasse um dia desabada e só então considerasse seu próprio descuido, quando não houvesse já remédio possível? Esta é a maior aflição dos réprobos, pensar que perderam sua alma e se condenaram por sua culpa. Oséias 13, versículo 9. Disse Santa Teresa que se alguém perde, por sua culpa, um vestido, um anel ou outro objeto, perde a tranquilidade e às vezes não come nem dorme. Qual será, pois, ó meu Deus, a angústia do condenado quando, ao entrar no inferno, se vir sepultado naquele cárcere de tormentos e, atendendo à sua desgraça, considerar que durante toda a eternidade não há de chegar remédio algum. Sem dúvida exclamará: perdi a alma e o paraíso, perdi a Deus, tudo perdi para sempre. E por quê? Por minha culpa. E se alguém objetar: mas que cometa esse pecado, por que hei de me condenar? Mesmo que cometa este pecado, por que hei de me condenar? Acaso não poderei salvar-me?
responder-lhe-ei: também pode ser que te condenes. Ainda direi que até há mais probabilidade em favor de tua condenação, porque a Santa Escritura ameaça com esse tremendo castigo aos pecadores obstinados, como tu o és neste instante. Ai dos filhos que desertam. Isaías 30, versículo 1. Diz o Senhor: ai daqueles que se afastam de mim. Oséias 7, versículo 13. E não pões, ao menos, com esse pecado cometido, a tua salvação eterna em grande perigo e grande incerteza? E qual é este negócio que assim se pode arriscar? Não se trata de uma casa, de uma cidade, de um emprego. Trata-se, diz São João Crisóstomo, de padecer uma eternidade de tormentos e de perder um paraíso de delícias. E este negócio, que tanto te deve importar, queres arriscá-lo por um talvez? Quem sabe, dizes, quem sabe se me condenarei? Espero que Deus mais tarde me há de perdoar. E entretanto, por ti mesmo te condenas ao inferno. Por acaso te atirarias a um poço dizendo, talvez escape da morte? Não, de certo. Como podes expor tua eterna salvação numa tão frágil esperança, num quem sabe? Oh, quantos por causa dessa maldita falsa esperança se perderam? Não sabes que a esperança dos obstinados no pecado não é esperança, mas presunção e ilusão que não promovem a misericórdia divina, mas provocam sua indignação. Se dizes que presentemente não estás em estado de resistir às tentações, à paixão dominante, como resistirá mais tarde, quando em vez de aumentar, te faltará força pelo hábito de pecar? Por uma parte, a alma estará mais cega e mais endurecida na malícia, e por outra, faltar-lhe-á o auxílio divino. Acaso esperas que Deus aumente para ti suas luzes e suas graças, depois que tu hajas aumentado ilimitadamente tuas faltas e pecados? Então, esse aqui é a terceira reflexão de Santo Afonso, né? Sobre a importância da salvação, né? Então, aqui no final, ele fala uma coisa muito, muito importante, né? Que é o hábito de pecar, né? O hábito de pecar. Então, toda a questão está nisso, né? Você se habitua ao pecado e o homem tem essa capacidade, né? A razão humana tem essa capacidade. O homem, como ele é um ser racional, né? Ele tem a capacidade de se desumanizar, né? O homem é o único animal que tem essa capacidade, né? Porque ele é racional, né? É o único animal racional. Os outros animais, eles não têm a menor capacidade de ir contra a sua própria natureza, né? O homem tem, né?
Então, um cachorro, ele não tem capacidade de se descachorrar, né? Uma baleia, ela não tem capacidade de se desbaleizar, né? Uma baleia, ela, por exemplo, não tem, como nós temos, né, a capacidade de, um certo dia, ela falar assim: eu não sou mais baleia, eu sou uma foca, certo? Ou um cachorro, de um dia para o outro, falar assim: não, eu não sou mais cachorro, eu sou um gato agora. Mas o homem tem, né? A gente está vendo agora, né? Acontecer isso no mundo, né? O homem se dizendo até gato e cachorro, né? Um homem se dizendo mulher, a mulher se dizendo homem. Então, o homem, porque é um ser racional, ele pode se desnaturalizar, se desumanizar, né? E, e isso se dá por um processo racional que o E. Michael Jones chama racionalização, né? Então, quando você está habituado a pecar, você tenta racionalizar a sua situação e torná-la mais palatável para você, né? Então, o homem que fala assim: bem, eu estou no pecado, mas eu espero que Deus mais tarde me há de perdoar, né? Então, você. Isso é um processo de racionalização do pecado, né? É o que a gente mais faz. Né? Ó, o demônio se deleita nisso, né? Quer dizer, uma das coisas mais difíceis que o católico enfrenta é a confissão, né? E o demônio se deleita nisso, né? É o tribunal da confissão. É a coisa mais difícil mesmo que nós temos que passar, né? Confessar os nossos pecados. Então, para não fazê-lo, o homem tem muitas formas de racionalizar isso, né? Então, e a igreja, infelizmente, hoje, ela municia os fiéis a fazerem isso, né? Não existem as confissões públicas, muitos padres falam que, enfim, coisas horríveis a respeito disso, nem vou repetir, mas nós fazemos tudo para não para não confessar, né? E uma das coisas que mais ajuda a gente a sair do hábito de pecar é a confissão frequente, né? E mas a gente racionaliza, né? Esse esse nosso comportamento, né? O homem é um bicho realmente muito vagabundo, sabe? Nós somos muito vagabundos. E, e aqui, Santo Afonso, ele nos descobre, né, essa, a maldade dessa racionalização do pecado. Né? Ele fala assim: não sabes que a esperança dos obstinados no pecado não é esperança, mas presunção, ilusão, que não promovem a misericórdia divina, mas provocam sua indignação. Então, essa espera de um perdão futuro de Deus para os seus pecados atuais e passados e uma justificativa para você continuar a cometê-los. Né? Então, isso é um processo de racionalização pessoal, né? E muitos escrevem tratados sobre isso, né? Para justificar isso, tentando uma convencer outras pessoas, né, a continuarem a pecar, né? Uma das formas mais sórdidas
de fazer isso com os fiéis católicos, né, é a promoção da crença de que essa crença tem níveis diferentes, né? Existe uma frase que eu ouvi de, de um padre velhinho, que a frase é a seguinte: a frase toca o nosso coração, né? Essa frase toca a nossa parte sensível, né? E com o sentimentalismo moderno, a gente pode sucumbir a essa frase, né? Uma vez o padre falou o seguinte, um padre velhinho, mas você acha... Falou para um grupo de pessoas, eu estava incluído nesse grupo, né? Mas vocês acham que Deus, sendo infinitamente misericordioso, ele vai mandar alguém para um inferno? Essa frase é terrível, né? É terrível. Então, nessa frase, existe ainda uma certa crença no inferno, né? Desse padre. Então, ele até pode acreditar, nem sei porque ele não falou, ele até pode acreditar que existe inferno, mas que ele esteja vazio, né? Porque Deus, infinitamente misericordioso, né, não vai nos mandar para o inferno, né? Esse é um nível do, do erro, né? O segundo nível, mais direto, é você dizer diretamente que não existe inferno, né? É propagar esse erro dizendo que não existe inferno, né? E um erro ainda mais sutil, bem mais sutil, é você propagar a infinita misericórdia de Deus, que é um atributo de Deus, corretamente, é um atributo de Deus, sem falar dos outros atributos, né? Sem falar da justiça de Deus, né? Que o próprio Nosso Senhor dizia, né? Que a procura da justiça é a mais importante das coisas, né? Procure Deus e a sua justiça e tudo lhe será dado de acréscimo, não é assim? Alguma coisa quando ele fala lá no Evangelho de Mateus, o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo está falando isso para nós, né? Então, essa promoção da misericórdia, né? Hoje existe a Santa da Misericórdia, existe Santa da Misericórdia, existe Domingo da Misericórdia, tá certo? Mas não existe Domingo da Justiça. Não existe uma Santa da Justiça, tá certo? Então, isso é todo um processo subreptício, eu diria, infelizmente, demoníaco, de promover, de racionalizar esse hábito de pecar, né? Então, dentro da igreja atual, existe uma espécie, um processo de racionalização para aqueles que têm o hábito de pecar, né? Então, é uma coisa terrível, mas é o que o Santo Afonso está dizendo aqui, né? Uma alma endurecida com o hábito de pecar e com todas essas ideias distorcidas na cabeça, por racionalização, né? Ela não convida a graça de Deus, ela não convida a misericórdia de Deus, né? Ela afasta, né, essa infinita misericórdia de Deus, né? Pois bem, aqui tem os afetos e súplicas, que é a oração, que segue sempre a reflexão, né? Ah, meu Jesus,
atendendo à morte que por mim padecestes, aumentai minha esperança. Temo que no fim de minha vida o demônio me faça cair em desespero, em vista das inúmeras infidelidades que para convosco hei cometido. Quantas vezes prometi não tornar a ofender-vos, movido pelas luzes que me haveis dado, e voltei a afastar-me de vós, na esperança do perdão. Foi por não me haverdes castigado que tanto vos ofendi. Porque usastes de misericórdia para comigo, que tantos ultrajes vos fiz. Dai-me, meu Redentor, antes que deixe esta vida, profundo e verdadeiro arrependimento de meus pecados. Pesa-me, ó suma bondade, de vos ter ofendido e prometo, firmemente, antes de morrer, 1000 vezes, e separar-me de vós. Antes morrer 1000 vezes e separar-me de vós. Permiti, entretanto, que ouça as palavras que dissestes a Santa Madalena. Teus pecados estão perdoados. Lucas 7, versículo 48. Inspirai-me, grande dor de minhas culpas, antes que chegue o transe da morte. De outro modo, receio que essa hora vai trazer-me inquietação e desgraça. Naquele momento extremo, vossa presença não me cause receio, meu Jesus crucificado. Se morresse agora, antes de chorar minhas culpas, antes de vos amar, então vossas chagas e vosso sangue me causariam mais susto que esperança. Vos peço, pois, consolo e bens terrestres para o resto da vida. Não vos peço, pois, consolo e bens terrestres para o resto da vida. Peço-vos somente amor e dor. Ouvi-me, amantíssimo Salvador, por aquele amor que vos fez sacrificar por mim a vida no Calvário. Maria, minha mãe, alcançai-me estas graças, unidas à da perseverança até a morte. Então, aqui ele lembra de Santa Maria Madalena, né? Que ouviu isso da boca de Nosso Senhor, hein? Que coisa extraordinária, né? Teus pecados estão perdoados. O Evangelho tem situações... ele é todo extraordinário, mas ele tem situações que são... que nos dão o que pensar, né? Esse evento aqui que ele lembra, Lucas 7,48, né? De Nosso Senhor dizendo a Maria Madalena, é tão elevado isso, né? Imagina o que Santa Madalena não teria sentido, né? Nesse momento, né? E o outro momento é aquele que ele diz para o bom ladrão, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? São pontos altos do Evangelho, né? E que nos dá esperança, né? Então, esses casos do bom ladrão e de Santa Maria Madalena são casos
em que a infinita misericórdia de Deus está em ação, né? Tá certo? Mas ela só está em ação. A misericórdia de Deus só pode agir se a justiça de Deus tiver sido feita, né? Se a justiça de Deus tiver sido feita, a misericórdia pode agir, né? Então, para nós, pobres mortais, né? A nossa Santa Igreja nos ensina isso, né? A doutrina ensina isso, né? Para nós, o que é cumprir a justiça de Deus para que a gente possa ter esperança da misericórdia, né? A gente cumpre a justiça de Deus no tribunal da confissão, né? É a única forma. Não, Deus tem formas extraordinárias. Eu digo, é a única forma na economia usual da salvação que nós temos para atrair a misericórdia de Deus é cumprindo a sua justiça, né? Cumprindo a sua justiça. É o que a igreja ensina o ano todo ano, repetidamente para nós, especialmente no tempo da quaresma, né? Então, nós só podemos esperar a misericórdia de Deus de forma usual, porque Deus age como Ele quer, assim, mas nós nunca devemos esperar situações que não são as usuais. A única forma usual de atrair a misericórdia de Deus, que é infinita, é cumprir a justiça de Deus, né? Então, e assim nós terminamos aqui a consideração 12. E a próxima será sobre a vaidade do mundo. Mas isso ficará para amanhã. Eu gostaria agora de ouvir, se houver, comentários e observações sobre a leitura de hoje. Professor, Sim. nossa situação é realmente de perseverar mesmo, de tentar sempre perseverar, né? Nos afetos e súplicas, tem o rogo, né, que Santo Afonso faz para que Nosso Senhor, até, até quando nós queremos, nós precisamos da graça, de rogar pela graça dele, né? A nossa desculpa é como se fosse assim, mesmo que a gente não queira pecar, a gente peca. E quando a gente vai, que a gente se arrepende, ainda fica esse resquício de que pecamos ou por influência do demônio, ou porque nos faltam a graça, né? Demônio, carne e mundo. Então, quando a gente canta, né, na missa que junto aos anjos, Senhor, eu vos louvarei, e que a vida no céu é uma vida de louvor permanente, essa ideia de sustentação da alma, assim como a gente tem essa noção de que o universo está permanentemente sustentado por forças, também a nossa alma é como se fosse uma analogia, não é? Também permanecer em estado de graça é permanecer em estado de sustentação. Uhum. E a nossa vontade é algo muito pequeno diante disso, né? Ela, quer dizer, ela é forte o suficiente para nos jogar no inferno, mas ela é muito fraca e ínfima para nos manter junto de Deus, né? Então, nós temos que suplicar e
e pedir a graça, ao mesmo tempo que a proteção, né, contra as coisas do demônio, né, Isso. dos maus espíritos, que mau espírito, não, das legiões infernais. Não é fácil a nossa vida, mas é essa, que a gente, infelizmente, tem a mente completamente fundada, né, numa mentira moderna. Hoje a leitura, pelo menos me trouxe isso muito, assim, como que nós mesmo buscando e buscando e buscando, ainda assim, eu e Renato, né, a gente estava fora da cidade, chegamos ontem, e foi muito interessante que na segunda-feira o senhor e a Ana Paula falaram de viagens, e a gente estava em viagem. E por mais que a gente se mantenha, né, tente se manter na nossa fé, a distração do mundo é muito grande, professor. Que coisa incrível, né? E É, o mundanismo também é muito forte, que coisa impressionante. é, Mas é isso. Eu estou me alongando aqui, professor. Mas que nosso Senhor nos ajude, né? é que ele. A É, viver em oração. é. Sabe que é uma coisa interessante, né? Que essa oração que Santo Afonso faz sempre, pedindo a perseverança, é uma forma de perseverança, né? Quer dizer, Santo Afonso tem um livro que foi traduzido como. Acho que é oração só. Um livrinho pequenininho. Ele fala sobre a oração. E ele diz lá que a fé, ele explica que a fé é uma virtude teologal e que a gente só tem fé porque Deus nos dá a fé. A fé não tem de conseguir por méritos próprios, né? Mas ele fala o seguinte: então nós temos que pedir para ter fé. Então, aquele que está pedindo pela primeira vez para ter fé não tem fé. O que que ele tem então? Por que que ele está pedindo, né? Então ele fala lá que Deus dá uma espécie de pré-fé para a pessoa justamente pedir a fé. Então, aqui também ocorre esse paradoxo, né? A pessoa, a perseverança é uma graça. E a pessoa, para ter essa graça, ela precisa pedir essa graça. Mas para você pedir essa graça constantemente, você precisa ter perseverança. Perseverança em pedir a graça. Então existe uma pré-perseverança também, que é aquela que te dá todo dia, né, o ânimo, o movimento, né, da vontade de pedir essa perseverança. Né? Então, a perseverança é uma graça que você também tem que pedir todos os dias. E, portanto, você tem que ter perseverança para pedir perseverança. Tá? Isso é uma das delícias dos nossos paradoxos. Né? Então, quando você pede, né, a perseverança todos os dias, você já tem um nível de perseverança. Né? Que Deus te dá gratuitamente. Isso é uma graça que Deus te dá gratuitamente para que você alcance a outra, que é a da perseverança. Né? Então é muito interessante se a gente pensa nisso. Né? Então, perseverança é uma coisa que a gente tem que pedir, né? Porque de nós mesmos nós não temos, né? Como seres caídos, nós não temos perseverança para nada, né? Para fazer nada, para cumprir nada que a gente decide, enfim. Perseverança é uma graça de Deus que a gente tem que pedir. É, eu acho que isso também é um sinal de humildade, né?
a gente tem que pedir, pedir, pedir. Porque eu lembro, eu tenho uma conhecida que ela fala, bom, ela não é católica, né? Mas aí ela fala que quando ela vai rezar, ela fala assim, oh Deus, eu já sabe o que eu tenho para pedir, eu não vou pedir de novo, não. Uhum. Então, assim, né? E Deus quer justamente que nós peçamos. Ele está com tudo lá disponível para nos dar e Ele quer de nós essa perseverança de pedir, né? É, De novo e de novo e de novo. Mesmo que aos nossos olhos esteja quieto, sem fazer nada, sem estar resolvendo nada, né? Porque a gente é apressado, né? é. Então, mas Ele quer que nós peçamos, né? Ele quer exatamente que a gente descubra o que pedir. Porque ele já sabe, claro. Uhum. É óbvio que ele sabe o que cada um de nós precisa. Mas ele quer que a nossa vontade se mova no sentido das coisas que o intelecto decidiu, né? Ele quer que a gente se conheça. Ele quer que a gente conheça as nossas necessidades e peça a ele. É óbvio que a gente... os nossos pedidos não são segredos para Deus, né? Ele sabe. É óbvio. Assim também com os nossos pecados, né? Claro que ele sabe, né? Mas ele quer que a gente saiba dos nossos pecados. Por isso que a gente tem que confessar. E é preciso reflexão para isso, né? É preciso parar, né? E refletir sobre as coisas. É preciso do movimento do intelecto, depois da vontade, né? Seguindo o intelecto. Os atributos superiores, né? É preciso que a alma funcione, né? Por isso que eu não gosto daquela coisa, eu já falei várias vezes sobre isso, né? Aquela coisa, como eu sou um vermezinho. Isso aí, para mim, isso desculpa. Então tá, né? Já que eu sou um vermezinho, então eu posso agir assim porque eu sou um vermezinho. Isso é uma racionalização para Racionalização. pecar, Uhum. tá? Só isso. Não é? Isso é uma racionalização para pecar. É simples. E outra coisa que eu queria falar é sobre a questão do tempo. Ontem eu precisei assistir pelo YouTube, não deu para estar aqui o tempo todo. Vai acontecer de novo na sexta-feira, eu não vou poder estar aqui no horário. Mas aí falou-se muito sobre a eternidade, né? E como que a gente brinca com duas coisas. Brinca, assim, no sentido irresponsável. Em primeiro lugar, porque eu acho que a nossa mente não alcança o que é a eternidade. Nada aqui neste mundo é eterno. Então, nós não temos uma experiência da eternidade, É. né? Tudo aqui a gente consegue mudar, né? Mesmo quando a gente peca, e a gente ainda tem a oportunidade de uma confissão, de um arrependimento, de uma confissão e do perdão de Deus. Então, nem o pecado que a gente comete aqui, vamos dizer assim, ele é eterno, que ele pode ser, sim, perdoado. Pode, exatamente. Então, a gente brinca com essa coisa da eternidade, porque após a nossa morte, é para sempre. É para Mas sempre. a gente Por isso que o pecado do anjo não pode ser perdoado, né? É exatamente. Ele peca na eternidade, né? Pois é. E a gente não, como a gente não alcança isso com a nossa mente, é só pela fé, né? Não há nenhum dos nossos sentidos que comprove a eternidade, a gente tem que ir pela fé, né? Acreditar nela pela fé, Isso. porque nosso Senhor disse, porque Deus disse, né? Então, a gente às vezes fica brincando. E outra coisa que eu já falei uma vez com o senhor é a questão do o brasileiro, o jeitinho brasileiro, ele acha que vai dar jeito em tudo, né? A gente está mal acostumado com isso.
Que a gente vai É viver. a cultura nossa, né, que nos deforma. Sim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E porque tem o outro lado, que esse tempo, o tempo que nós estamos aqui, esse sim acaba, né? E aí a gente brinca de novo, achando que ele não acaba, né? A gente sempre acha que tem mais tempo, que a gente vai ter mais tempo. É, Então, a gente adia a nossa conversão para um momento mais apropriado, para quando eu estiver mais pronta, é, para quando eu resolver tal coisa assim assado, né? E para depois que eu tiver brincado mais um carnaval, sabe? Coisas assim, é, para depois. Então a gente brinca de novo com o tempo, achando que esse aqui é eterno, que é, esse aqui vai ter mais algum tempo. é. É porque a eternidade não é um tempo que não. Eternidade não é uma sequência infinita de tempo. É a ausência dele. Não tem tempo na eternidade, né? É, mas é outra racionalização, tá? Isso que você falou. É outro tipo de racionalização para nos manter no pecado. Não, eu vou me converter, mas não agora, daqui a pouco. Eu sei que você está me falando, tem a igreja lá, tem aquela igreja, eu vou lá, eu vou depois confessar, eu vou me redimir, etc, etc. Mas não agora, né? Não agora. É uma racionalização também das coisas, né? E a outra coisa que a gente pensa também, que é terrível, é porque Deus nos deu os cinco sentidos, né? Para nós percebermos, né, a sua criação, né, o universo criado, né? E a gente acha que esse universo criado aqui é o que é a realidade, né? A gente não tem noção da realidade das coisas é, espirituais, né? Só pela fé. Então, é aquele espanto de São João Bosco, né? Quando ele teve aquele sonho, que ele foi num lugar que ele pensou que era o céu, e que São Luís Gonzaga falou para ele: não, isso aqui não é o céu, não, o céu é outra coisa. E ele viu a realidade tão extraordinária, ele via as coisas tão reais, muito mais reais do que ele via aqui na Terra, né? Que ele ficava espantado. Ele falou: não, isso aqui é o céu, não é? Uhum. Mas a realidade espiritual ela é muito mais concreta do que aqui, né? Isso aqui é um arremedo de realidade em relação à realidade da outra vida, né? E a gente só pode absorver isso pela fé, né? Ou os santos pelas visões que eles têm, né? Mas isso aqui é uma sombra, né? Uma sombra, né? A luz do sol é uma sombra da luz eterna, né? Então, assim, e esse pessoal fica envolvido nisso, né? Por causa dos cinco sentidos, né? Eles não vão Uhum. além dos cinco sentidos. E a fé nos leva além dos cinco sentidos, né? Uhum. E é igual a criança naquela experiência do bolinho que eu falei, né? Então, a gente não consegue Adiar. isso. A gente quer aproveitar de tudo o máximo, vai de tudo o máximo. É por causa Então do tempo, você. né? A coisa do Isso, tempo, né? isso. O tempo vai passar para nós, né? E nós temos que aproveitar agora, porque senão. E de anteontem para ontem, morreu o pai de uma amiga minha dormindo. Ele morreu dormindo. É. E E as pessoas dizem aí que essa é a tava morte boa, desesperada. né? Eu também achava. Morte Eu boa. achava que era uma graça, É. É. né? Eu tive que. Ah, pessoal, mas é isso. A gente é muita coisa que pensar, né? Há muita coisa a que mudar. É.
E é para já, né? Mas ainda bem que nós estamos aqui, né? É, Eu digo, aqui no mundo, né? Que dá no tempo, mundo, né? eu sei. Uhum, É, uhum. dá tempo. É só a gente não ficar adiando, né? Para a próxima quaresma, quem sabe? É. A próxima, nem no final dessa a gente sabe se vai estar vivo. Ainda mais na Pois próxima. é, pois é. Mas na próxima, ninguém garante, não. Tem que ser nessa Que mesmo. aflição. É, tem que ser nessa mesmo. É temor e tremor, né? Não é assim? Nós temos que ver no tremor e no temor. Opa! Você fala de alguma coisa? Diga, Márcio. Primeiro é despedida, que posso esses comentários. É isso? Bom, Isso. bom, na Paula falou de parte aqui, quando ele estava vindo aqui, a gente trocando as ideias, foi mais ou menos isso também. Tem uma oração, um dos primeiros classificados que eu fiz aqui, um negócio pequenininho, tão pequenininho que some rapidinho e faz assim. Não sei se é de Santa Isabel de Portugal ou da Hungria, mas acho que é da Hungria, que ela fala, ela pede para Deus para dar graça dela sentir toda alegria em Deus, para nunca mendigá-la, nem o diabo, nem o mundo, nem a carne. É o Bonito, que a hein? gente tem que fazer. É. É bem sábio isso. É curto, mas ao mesmo tempo assim, uma ótima frase, uma ótima oração, praticamente uma ejaculatória, né? É. Para ser lembrada nos momentos de dificuldade, de tentação, né? E a gente, com essa meditação da morte e junto com a meditação da paixão de Cristo na Quaresma, depois até que se eu quiser, eu tenho em PDF, eu posso enviar se eu quiser compartilhar com o pessoal. Envia. Eu vou então. Eu tenho até uma do Santo Antônio Maria Claret, e se não me engano, são 90 meditações, é coisa para danar. Mas eles sugerem lá que isso possa, que, na verdade, isso pode ser feito durante o ano inteiro. Mas Uhum. o título desse livreto é Meditações para Quaresma. 90, eu não sei se elas estão incluindo também uma via sacra e as meditações breves assim da Nossa Senhora das dores, ali, das 7 dores de Nossa Senhora. Bom, mas o fato é que exatamente a gente tem que fazer ter essa consciência, né? Esse tempo para poder mudar esses hábitos, né? Toda hora bater em cima disso, e muitas vezes eu já consegui claro, esse campeonato que a gente bate aí, a gente tem várias derrotas, alguns empates, mas a gente consegue várias vitórias também. E interessante que quando de repente a gente percebe assim, quando realmente já está conseguindo superar um mau hábito, né, a gente, já estou conseguindo. Quer dizer, a gente nem se dá conta disso, né? Ou seja, a gente tem que criar uma nova natureza, um novo hábito, né, que eu tinha falado ali. O Uhum. ser humano, ele pode ser desumanizado, mas ele também pode, por outro lado também, Se divinizar. ser... Exato. Eu falo a palavra que ele falar. E que é esse que é o objetivo do Nosso Senhor, né? É. Exatamente através, muitas vezes, aí da mortificação, da penitência, né? Igual a gente vai... Às vezes eu rezo meu tercinho lá e eu vou contrastando, né? Um mistério com o outro, por exemplo, né? Se a gente põe ali, vamos supor, pelo caminho da cruz, né? Ou seja, por decidir si mesmo, é, renunciar mesmo ali essas alegrias, né? Como tem essa oração que eu classifiquei, renunciar essas alegrias essas alegrias, né, entre aspas, do mundo, do diabo, da carne, né, que representa toda ali a paixão de Cristo, essa tortura, né, da hora que ele vai ao Jardim das Oliveiras até, né, a descida dele até o sepulcro. A renúncia a isso, a gente cruza lá com a ascensão de Assunção, né, de Nossa Senhora, que é praticamente são 1, 2, 3, 4
mistério de cada um desses Uhum. dois mistérios, um da dor, outro da glória. Ou seja, ao fazer isso, a gente, vamos dizer assim, limpa esse canal, né, desse instrumento da graça que nós deveríamos ser, para justamente a gente se acender, né, na santidade ali, porque não tem como pessoa ter amizade, né, não se pode servir a dois senhores, né? Ou vai trair um e servir ao outro e vice-versa, né? Então, essa obra aí tudo bem, tem que se conscientizar daquilo, e o próprio Santo Afonso tem, naquele livro das meditações diárias dele, uma introdução ao sistema de meditação, né? Inclusive, nesse, ele próprio se recomenda como leitura, porque ele falou que justamente o importante que tem nesse livro aí dele, a questão de meditar, provocar esses afetos, Uhum. essas súplicas, mas ele acrescenta também resoluções. Não É. adianta de fazer tudo, achar tudo muito doce, meiguinho e não ter uma resolução prática, uma estratégia definida para justamente para essas obras aí de oração que vão nos levar a essa É o desenvolvimento dos compreensão desse hábitos, né? Tem que desenvolver os hábitos. e de atos de caridade, atos de meditação, justamente para a gente não cair escravo dos nossos inimigos, né? Os nossos inimigos são o diabo e a carne, né? Não são nossos inimigos, os invejosos, fofoqueiros. Aliás, quem vai ter inveja de gente, às vezes, como nós? Que inveja de quê, meu Deus? É. E exatamente fazer esse bem, né? Realmente eliminando o mal para você se tornar mais dócil às emoções boas, né? Porque o Filho de Deus é aquele que é movido pelo Espírito de Deus, não o diabo da carne. É. Mas era só isso, professor. Obrigado. Muito Depois eu bom. passo para o senhor, então. Tá. Obrigado. Ótimo. Obrigado, Márcio. Não, você estava falando aí, né? Eu falei que o homem é capaz de se desnaturalizar, né? Perder a sua natureza por opção humana, né? E ele também é capaz, pela graça de Nosso Senhor, se divinizar, né? Nós lemos aqui uma quaresma aí anterior, um livrinho, acho que do Padre Tanqueray, né? Acho que o título dele era A Divinização do Sofrimento. Então, nós podemos, pelo caminho do sofrimento, né? Nos divinizar, né? Nos tornar um espelho, né? Nos tornar transparentes, né? À luz de Nosso Senhor, né? E isso é verdade, né? Porque nós estamos entre a besta, né? Nós somos aquele ser que está entre a besta e o anjo, né? Então, nós podemos escolher, né? A nossa vontade pode nos levar ao bestial, né? Ou ao angélico, né? Então, essa eu diria, esse é o drama do homem, né? Esse o drama que nós vivemos, né? Há momentos na história do homem que a maioria escolhe o bestial, né? E acho que em nenhum outro momento da história o homem escolheu o bestial como agora, né? Então, o homem ele está por vontade própria, né? Tentando anular em si mesmo, né? A possibilidade do angélico, né? Portanto, como esse é um movimento civilizacional, esse movimento ele é pessoal, né? Mas ele pode se tornar civilizacional como agora, né? Então, existem mecanismos civilizacionais, sociais, políticos, que
facilitam a bestialização do homem, né? E mecanismos sofisticados, mecanismos que nos parece evolução, né? Nos parece, quer dizer, a bestialidade está sendo vendida para nós como uma coisa elevada, né? Então, para que os nossos corações se voltem para isso, né? E nós temos que resistir, né? A isso. Com todas as forças e com a graça de Deus, né? Mais algum comentário? Alguma observação? Então, Deus lhes pague presença, paciência. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.